Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal dos tarefeiros, aqui pelo YouTube, para que você possa mais uma vez, neste domingo, iniciarmos o nosso dia com este Evangelho, para que vocês possam mais uma vez ter essa conexão com o plano maior. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião, voluntária da nossa Casa dos Tarefeiros, e venho lhe convidar para estarmos fazendo o Evangelho. Antes, quero informar a todos que, como sempre, a nossa casa está aberta para tratamentos presenciais. Tratamentos esses que são o centro cirúrgico, apometria, desobsessão, tratamento das crianças, da prosperidade, do desamarra e outros trabalhos pelo qual vão lhe trazer toda uma conscientização real daquilo que você necessita para a sua melhora. Estamos também solicitando a todos que para fazer todo esse tratamento é necessário o agendamento. Por isso, aqui no nosso vídeo já consta o nosso endereço, assim como todos os telefones para que você possa ter o contato conosco. Solicitamos também a todos que levem a sua máscara, se proteja todos que estão à sua volta e seja muito bem-vindo à nossa casa. E assim, com essa permissão do plano maior, nós vamos pedindo licença a todos os nossos mentores, amigos espirituais, a todas as fraternidades que cuidam do Evangelho, para que possamos mais uma vez neste instante serenar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ter esse contato simples e delicado e singelo com todas essas orações, com todos esses aprendizados, para que esses irmãos já possam ir adentrando em nosso lar e que já possam assim abençoando a cada cantinho. Mas antes que eles possam estar retirando todo e qualquer pensamento, toda e qualquer doença, toda e qualquer inveja, projeções, insinuações, a desarmonia provocada por encarnados ou desencarnados. Que eles possam transmutar todas essas energias em harmonia, tranquilidade, serenidade, respeito, em bastante saúde, alegria, e que possamos assim estar solicitando a eles também que durante todo o nosso Evangelho, esse copo com água já possa ser fluidificada, com medicações, com alimentos que possam estar nos ajudando a estar tendo mais sabedoria, compreensão, entendimento no nosso dia a dia. E é assim que vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Até o momento, estivemos falando sobre o campo da ciência na visão espírita. Hoje, vamos estar entrando num tema que nos fala sobre o amor pela sabedoria, que é uma palavra de origem grega, que significa refletir questões fundamentais da vida humana, pois nós, humanos, precisamos de respostas para entender conceitos, essências de tudo o que existe no mundo. Conceitos esses que, por sua vez, nos trazem significados. Com isso, a filosofia nasceu com o objetivo de desenvolver uma consciência para responder questões sobre as existências, o conhecimento, valores, a razão e suas obras. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo na Grécia em meados do século VI a.C., pois ele tinha a necessidade de explicar ao mundo os acontecimentos naturais e a relação entre humanos e a natureza. Assim como tantos outros que vieram após ele, como os mais conhecidos entre nós,
como Sócrates, Platão e Aristóteles. No livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de acordo com a pergunta 115 a 130, iremos falar um pouquinho sobre este tema. E assim, na pergunta 115, Emmanuel nos explica, de acordo com a pergunta feita a ele, e a filosofia, a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Com isso, podemos entender que o Espiritismo é uma filosofia, porque sua temática está essencialmente abrangendo o conhecimento de Deus, os princípios constituídos do universo, suas leis morais, sempre utilizando o método racional. Portanto, o aspecto fisiológico da doutrina espírita, em termos gerais, seria analisar a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual é a sua origem e sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e da infelicidade humana. E assim vamos nos lembrar que, antes de tudo, precisamos ver que nenhuma obra da codificação espírita cita Jesus como filósofo, mas sim um espírito que atingiu a perfeição, tornando-se modelo de perfeição moral, pois ele, em sua passagem entre nós encarnado, teve a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus. Ele organizou o nosso equilíbrio futuro. Ele nos mostrou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Definiu as linhas do progresso da nossa humanidade. Assim como na pergunta 120 do mesmo livro O Consolador. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Assim, aos pouquinhos, com todas as instruções nos dadas pelo nosso grande irmão Jesus, temos hoje uma inteligência bem mais raciocinada, onde já começamos a entender, a compreender sentimentos que pelo qual podemos estar evitando e assimilando para que serve e por que sentimos e o que isso pode estar projetando para outras pessoas que estão à nossa volta, até mesmo energias que podem estar envolvendo o nosso grande planeta. Como diz o Dr. Antônio, a sua mente mente. Então vejamos na pergunta 124, qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem, e é por meio de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas,
de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações, e por intermédio de seus poderes, que se transmite de gerações a gerações, o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. E nos aprofundando um pouquinho mais, entre a pergunta 125 até a 127, eles nos relatam que estamos sempre muito amparados, como já dissemos diversas vezes, por grandes entidades, pois não fomos assim jogados na Terra, assim como quem não tem ninguém. Pelo contrário, fomos programados, escolhemos, revemos, analisamos, tivemos sim orientações, tivemos ajudas espirituais para que pudéssemos, vamos dizer assim, encarar a reencarnação como uma forma de tentar passar de ano, tentar sentir os sentimentos mais profundos, que pelo qual a gente ainda lá atrás, como fiz na pergunta anterior, que estamos atrelados, pois ainda temos crenças, temos ainda dogmas, temos raízes ainda fundadas em conceitos que pelo qual hoje já sabemos, como já falamos diversas vezes, que não se faz mais necessário. Quando dizemos que nós não estamos sozinhos nesse grande universo, temos que ter a certeza de que realmente não estamos. Vejamos que temos um lar, que é a nossa maior escola. Temos nossos pais que dão a nós aquilo de acordo com aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles acreditam ser realmente verdadeiro. Temos a ciência, temos toda uma escola aí fora que nos mostra como temos que agir, pensar, analisar e principalmente respeitar. Pois tudo virá ao seu tempo, de acordo com a nossa evolução mental e espiritual. E assim, nesse contexto, vemos que nas mais variadas atividades, todas as criaturas interagem entre si. A nossa doutrina, a doutrina espírita, tem seu tripé de sustentação em aspectos científicos, filosóficos e religioso. Possui, portanto, todos os componentes necessários para fazer o homem reaprender a ver o mundo que o cerca. E estamos assim falando do mundo visível e também invisível. E assim, há uma pergunta neste livro, que é a pergunta 129, que tem muito controversos, muitos que gostam, que acreditam e que não suportam nem mesmo esta ideia. Veja a pergunta: é um erro alimentar-se um homem com a carne dos irracionais? A resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual deveriam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar dos alimentação os espojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Não vamos aqui entrar no mérito
se você deve ou não estar se alimentando por carne, por derivados de animais, que são os nossos irmãos um pouco inferiores. Mas vamos entrar no contexto de que estamos vivenciando ainda num planeta que requer que nós, humanos, estejamos aprendendo a lidar com situações e que o nosso corpo físico necessita de muitas proteínas, de vitaminas, que pelo qual ainda eles não conseguem produzir. Por isso mesmo, a ingestão desse tipo de alimentação se faz necessária. Vamos observando aqui, não entrando neste mérito, como eu já disse, que temos vitaminas essenciais para o nosso organismo, que pelo qual não são produzidas e que pela ciência e pela medicina já foi comprovado que sem elas o nosso corpo não funciona corretamente e muitas doenças são evitadas se nós pudéssemos estar digerindo essas vitaminas, mas elas são muito difíceis de serem encontradas, pois vamos imaginar nesse nosso grande planeta. Há lugares que só se cria ou se produz de acordo com o solo, de acordo com o clima, de acordo com a sua origem, de acordo com os seus costumes. Então é muito natural que a gente não encontra a diversidade de alimentos que possam ser encontradas essas vitaminas. Como, por exemplo, nós humanos não produzimos com necessidade extrema para o nosso organismo o ômega 3, a vitamina B12, até mesmo a vitamina D. Então vejam que esses são vitaminas essenciais para que o nosso corpo físico possa estar bem, para que possamos estar evoluindo a dia, para que os nossos neurônios, os nossos órgãos, o nosso corpo físico possa estar em perfeita saúde, para que possamos alcançar aquilo que realmente se faz necessário em sentimentos, em atitudes e nas falas. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos juntos, mais uma vez, nesse instante de pura luz, agradecer por toda essa elucidação desses nossos grandes irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido e que este Evangelho vocês possam entender e analisar com clareza, com razão, aquilo que realmente se faz necessário na nossa existência. Que possamos assim pedir a esses grandes irmãos que emanem bênçãos a todos que nos cercam, aos nossos familiares, a todos os nossos vizinhos, amigos, a tantos irmãos que estão no leito de um hospital, que estão nas ruas, que sofrem com suas doenças, a todos esses nossos irmãos encarnados ou desencarnados que precisam das suas orientações, de um afago, de um coração que possa ser tocado por esses espíritos de amor e de luz que trazem a eles o sorriso, a alegria e todo o envoltório necessário para que sejamos felizes e que possamos ter esse entendimento. E assim, eu vamos agradecendo mais uma vez por eles estarem entre nós, nos auxiliando, e a tudo que está nesse grande planeta, que nos ajuda e que nos dá tudo o que é necessário para nós termos uma vivência ainda melhor. E assim que nós vamos nos despedindo, e espero encontrar a todos na próxima semana para mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.